Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e a partir de agora nós vamos estudar aí um pouquinho sobre prisma. É um assunto importantíssimo para você responder aí a atividade da semana 1 do seu PET volume 4. Mas antes da gente iniciar aqui, pessoal, já deixa aí um like e também já se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, ok? Conto com a sua parceria. Então vamos lá, pessoal, nós vamos estudar a partir de agora os prismas. Prisma, pessoal, é um sólido geométrico delimitado por duas faces poligonais congruentes e paralelas, que nós chamamos de base, cujas demais faces, ou seja, as faces laterais, são paralelogramos. Os prismas são classificados de acordo com as suas bases. Por exemplo, se temos um pentágono, nós vamos falar que ele é um prisma pentagonal. Então, para vocês melhor compreender o prisma, vamos olhar ali os elementos dele, ó. Nós temos aqui, ó, uma base que eu vou pintar de amarelo, né? Uma base superior e uma base inferior que vai ser ligada, né? Os vértices dela vão ser ligados uma na outra. Então vai formar essa figura espacial que nós vamos dar o nome de prisma. Nós temos aqui a base superior, temos a base inferior. Tudo isso daqui que são as retas que ligam esses dois polígonos, nós vamos chamar de aresta. Então tudo que está aqui do lado vai ser chamado de aresta lateral e as que formam o polígono de aresta da base. Cada encontro de duas arestas forma uma vértice. Do centro do polígono superior até o centro do polígono inferior, nós vamos ter o que nós chamamos de altura. Pessoal, os prismas são retos quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Nesse caso, a altura do prisma, que é a distância entre os planos da base, coincide com a aresta lateral. É o caso do prisma ilustrado ao lado. Então, ó, se essa retinha que liga as duas bases forma um ângulo de 90 graus ao tocar aqui, ó, tá vendo? Quando essa retinha toca a base, forma um ângulo de 90 graus. Se formar um ângulo de 90 graus, o prisma é um prisma reto. Então, essa altura que vai daqui do centro até o centro daqui vai coincidir com essa linha que liga aqui os dois vértices do polígono formando o prisma, ok? Mas quando é oblíquo, a gente vai ter uma diferença. Essa linha aqui, ela vai tocar um outro vértice aqui na base inferior, mas não vai formar ângulo de 90 graus, vai formar ângulo ou menor ou maior, ok? Então vou ler a definição ali, ó. Quando as arestas laterais não são perpendiculares ao plano das bases, nós vamos chamar de prisma oblíquo. O tipo de polígono que forma sua base é que dá o nome ao prisma. Se sua base for, por exemplo, triangular, pentagonal ou hexagonal, dizemos que o prisma é um prisma triangular, pentagonal ou hexagonal, respectivamente. Se o polígono da base for regular, o prisma é dito regular. Então, ó, se nós tivermos aqui um polígono e esse polígono for de 6 lados, ele vai ser um hexágono. Então nós vamos falar que o prisma todo vai ser um prisma hexagonal. Se aqui for um polígono de 5 lados, vai ser um prisma pentagonal, ok? Outra coisa interessante aqui pra gente, pessoal, é ver aqui, ó, o prisma reto, como nós já falamos, né? A linha vai formar um ângulo de 90 graus ao tocar as duas bases aqui. Já o prisma oblíquo não, tá vendo? Ó? A linha toca, mas não forma ângulo de 90 graus, está formando um ângulo aqui diferente de 90, ok? Olha aqui para vocês verem, ó, um ângulo diferente de 90. E o prisma regular é quando os lados aqui do polígono foram todos iguais. Então nós temos aqui um hexágono com os lados todos iguais, um hexágono com os lados todos iguais. Quando eles formam aí um prisma, ou seja, a ligação entre eles aqui formando o prisma, vai então ser um prisma regular, certo? Agora um detalhe aqui importante para nós, ó. O número de vértices é igual ao dobro do número de vértices de uma base, pois os vértices de um prisma são exatamente os vértices de suas bases. Então você vai falar assim, ó, quantos vértices tem um prisma? Basta você contar as bases, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices nessa base. Embaixo também tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10. Então é o dobro de vértices de uma das bases. Você contou o valor de uma das bases, de vértices de uma da base, e multiplicou por 2, você vai encontrar o total de vértices do prisma.
Outra coisa interessante, o número de arestas laterais é igual ao número de vértices de uma da base, pois de cada vértice de uma da base parte uma aresta lateral. Então, ó, se você contar aqui a parte de cima, tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices, vai ter 5 arestas laterais, porque não vai sair daqui desse polígono de cima 5 ligação para o polígono de baixo, ok? Vamos lá, outra coisa interessante, o número total de arestas é igual ao triplo do número de lados de uma base, pois os lados de cada base formarão as arestas das bases e além disso há ainda as arestas laterais. Então, o número total de arestas é igual ao triplo do número de lados de uma base. Então, se a base aqui tem 5, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos perceber que os números de aresta vai ser o triplo. Por quê? Porque de cada vértice vai partir também uma aresta. Então, é o triplo. 5 com mais 5 com mais 5 da lateral. Vamos ter 15, ok? O número de faces é igual ao número de lados de uma base somado a 2. Por que somado a 2? Cada lado aqui vai formar uma face lateral. Então, ó, uma face lateral, 2, 3, 4, 5. Como a parte de cima também, que é um polígono, é uma face, e a parte de baixo é uma face, nós vamos ter então que vai ser o número de lados do polígono de cima somado com mais 2, vai dar o total de faces de um prisma, ok? Área da superfície de um prisma. Pessoal, nós temos aí a área da base. A área da base é a área do polígono, pessoal. Então, ó, você vai analisar qual é o polígono que está formando o prisma, né? A parte de cima e a parte de baixo tem que ser 2 polígonos. Então, se esses polígonos forem iguais, nós vamos falar que é um prisma reto. Se forem diferentes, vão ter aí geralmente um prisma oblíquo. Então, analisando aqui, você vai buscar a área do polígono. Então, a área da base é a área do polígono, certo? Lembrando, se querer a área total, nós vamos ter que analisar que nós temos duas bases, base inferior e base superior. Área lateral. A área lateral, pessoal, é a área da superfície formada por todas as suas faces laterais. Cada face lateral é um paralelogramo, no caso de um prisma oblíquo ou retângulo, no caso de um prisma reto, ok? Então nós temos aqui, ó, um paralelogramo. As faces laterais são essas faces, são essas figuras aqui de 4 lados, formado quando a gente liga os dois polígonos. E a área total é a soma dessa área lateral com as duas bases, ok? E o volume, pessoal, de um prisma vai ser a área da base multiplicado pela sua altura. Os dois principais prismas que a gente mais vê nos conteúdos de matemática é o paralelepípedo e o cubo. O paralelepípedo, pessoal, nós vamos ter comprimento, largura e alturas diferentes. A diagonal, que é essa parte que liga um vértice superior a um vértice oposto inferior, é dado por diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A área total pode ser descrita pela fórmula 2 vezes A vezes B mais B vezes C mais A vezes C. E o volume vai ser a multiplicação A vezes B vezes C, ou seja, a área da base A vezes B vezes a altura que é C, ok? Já o cubo nós vamos ter o seguinte, a área lateral são 4 faces iguais, 4 vezes A ao quadrado, já que aqui no cubo a gente vai ter comprimento, largura e altura iguais. A área total vai ser 6A ao quadrado e o volume vai ser A ao cubo. Pessoal, chegamos a mais um final de vídeo aula, espero poder ter te ajudado. Se você gostou do conteúdo, se aprendeu, deixa aí um like e também faça um comentário para ser melhor divulgado o canal. Conto com a sua parceria, até a próxima vídeo aula, fique com Deus, tchau.